Você já ouviu falar de Bifrost, Ecos de um Legado Perdido? Não? Então fica nesse vídeo. Bem, pra quem não me conhece, meu nome é Andressa Cardoso, eu sou a autora desse livro e da continuação dele que vai sair esse ano. E se você tá curioso pra saber o que conta essa história, bem, esse vai ser um vídeo introdutório ao universo de Bifrost, que é um universo bem grande e bem legal de conhecer, eu prometo. Vamos lá. Bem, o livro vai começar apresentando pra gente a Leandro e o Caleb, que são irmãos gêmeos, e eles se deparam bem no comecinho do livro com umas criaturas muito estranhas na casa deles, aqui em São Paulo, que eles não sabem muito bem o que são e por que estão ali, até que eles descobrem que essas criaturas querem levar eles para um continente mágico chamado Morarx, onde eles vão acabar descobrindo mais coisas sobre por que eles estão sendo sequestrados. E por que eles estão sendo sequestrados? Porque eles fazem parte de uma profecia que vai trazer o reinado dos magos de volta ao poder que foi o grande caos do reino mágico. Antigamente, o mundo inteiro que a gente conhece hoje como Brasil, Américas, né, Europa, Ásia e afins, ele era um mundo com criaturas mágicas, criaturas mitológicas, só que os magos que foram criados pelos elfos, eles acabaram fazendo uma grande confusão acontecer, e com isso, as criaturas mágicas decidiram dividir o mundo em dois, deixando nós mortais com tudo que a gente já sabe sobre o mundo e se isolando num continente mágico chamado Morar. Continente esse que a gente tem um mapa ilustrado aqui no livro, que vocês podem acompanhar todos os territórios que os nossos protagonistas vão estar passando. E nisso, quando o mundo foi dividido em dois, as criaturas mágicas decidiram que seria melhor aprisionar o líder dos magos num colase, que é tipo uma prisão, que é um mini inferno, onde eles colocaram esse líder pra ele ficar ali e falaram assim, ó, daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Só que os magos descobriram uma forma de tirar o líder deles deste colase. Então a jornada desse primeiro livro é descobrir qual dos dois irmãos gêmeos é a criança dessa profecia e como impedir que essa profecia se cumpra, porque ninguém quer que os magos voltem ao poder. E nisso, eles vão acabar encontrando dois irmãos mágicos também, o Nico e o Aaron. Eles pertencem à Casa dos Mares, eles são tritões ali, sereias, né? Eles são do Reino dos Mares. E eles vão acabar ajudando os irmãos, junto com os amigos deles, o Darren, a Mawia e o Calix. E que são personagens, assim, super carismáticos e que vão ter um futuro muito gostosinho dentro da série, eu juro. A gente vai conversar mais quando eu postar um vídeo sobre a continuação. Mas enfim, assunto pro futuro. Então, nesse livro, esse grupo de amigos acabam ajudando os gêmeos a achar uma forma de sobreviver a esse caos e impedir que isso tudo aconteça, mas no final as coisas vão dar certo, mas também vão dar algumas outras coisas erradas. Então você precisa ler pra entender tudo o que acontece no plot desse livro. Mas também eu já adianto que ele é um livro que tem muita representatividade, como vocês podem ver algumas fanarts, eu vou deixar aqui na tela. Ele também é um livro que fala muito sobre diversidade, sobre amizade, ele é um grande fond de family, mas ele é um slow burn, muito slow burn, eu já adianto isso pra vocês que gostam de romance rápido. Ele não é rápido. Na verdade, nesse primeiro livro a gente tem migalhas das migalhas de romance, porque a gente tem vários casais que vão ser abordados ao longo da série, mas nesse primeiro livro, por exemplo, nenhum casal ainda termina o livro junto. A gente tem a Mawia e a Libena. A Mawia, ela pertence à Casa dos Dragões, só que a Libena pertence à Casa dos Vampiros, e meio que são duas casas que tem um pouquinho de rixa. E no começo da série, antes dos acontecimentos desse livro, elas eram um casal, só que acabaram se separando por vários motivos, vários fatores, e elas começam esse livro meio brigadas. Então você vai ter que ler também pra conhecer essas duas, porque eu amo o desenvolvimento delas. E no segundo livro, o desenvolvimento delas cresce ainda mais, e daí a gente começa a ter mais romance dentro dessa série de Bifrost. Mas desse primeiro livro, ele é muito slow burn, então eu já adianto isso pra ninguém. Depois vem me xingar nos comentários. Agora vamos falar um pouco sobre as criaturas mágicas, né? Porque eu trouxe muitas criaturas pra esse universo e eu queria compartilhar com vocês algumas delas. Alguns personagens que eu já apresentei, o Nico e o Aaron, eles pertencem ao reino de Tiefena, que não é um reino que aparece pontualmente no primeiro livro, ele vai aparecer mais no segundo, mas é o reino dos mares, eles são filhos dos reis dos mares, né? O Aaron é o próximo ao trono, mesmo o Nico sendo mais velho, o Aaron vai ser o futuro rei dos mares. E eu explico por que isso acontece dentro do livro, então vocês precisam ver, porque o Nico, ele é o nosso claro, moreno, sarcástico do passado trágico. Então você precisa ler pra entender porque ele não tem direito ao trono. E eles
Tem mais o Calix, que também pertence ao Reino dos Mares. Ele é o segundo em comando do exército do rei. Futuramente, quando o Aeron assumir o trono, ele vai ser o primeiro em comando do reino do Aeron. Então, esses 3 personagens pertencem à Casa das Águas. A Mawia, o Light e o Tyrion são do Reino dos Dragões. O Light é o irmão mais novo da Mawia. E pensa numa criança fofa que todo mundo vai adorar. E eu juro que eu não vou acabar com ele. Ele sobrevive até o final da série, gente. Eu juro. Eles 3 são da Casa dos Dragões. O Tyrion, ele é um dos herdeiros da Casa dos Dragões, mas ele não é o favorito para assumir o trono. Mas vocês vão ter que descobrir por quê também. Enfim, vários príncipes e princesas nesse universo, mas nem todos eles têm direito ao trono. E os 3 fazem parte do Reino dos Dragões. E eles não se transformam em dragões ou coisa assim, mas eles são montadores de dragões que têm sangue de dragão na veia deles. E normalmente quando você atinge uma idade ou quando você tá passando por um período muito difícil, um dragão vem até você e ele te escolhe como cavaleiro. Então é um plot resumido, bem... Eu tô resumindo ele por cima, mas o reino de Ledon, que é o reino dos dragões, ele é muito bem explorado dentro desse primeiro livro. E eu juro que ele é um dos meus reinos favoritos. A gente tem as fadas, que comandam basicamente tudo em Morarx. Elas são as líderes porque foram elas que começaram a rebelião contra os magos, então elas se denomeiam ali as líderes deste mundo. E nesse primeiro livro a gente conhece algumas fadas, mas não, a gente não entra tanto na história delas ainda. Mas saibam que elas são as líderes e elas são quem manda ali. E no final a gente tem uma questão política que a gente não entende se as fadas são tão boas ou não. Então vocês precisam ler pra entender toda a questão delas. Daí a gente tem as bruxas, que a gente não tem nenhuma personagem marcante neste primeiro livro, mas no segundo livro a gente vai passear pelo território das bruxas, então se preparem. Porque elas são criaturas que não vieram do mundo mortal, elas não nasceram na Terra, elas foram convidadas a vir pra Terra pra ajudar numa guerra muito antiga. Então elas não gostam muito desse território e elas querem voltar pra casa delas. Então é uma história assim um pouco complexa, eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês agora, mas futuramente vai fazer sentido, eu juro. A gente tem os vampiros, que eles são muito abordados neste primeiro livro. Os vampiros são comandados pela Libena, que eu falei atrás, ela tinha um relacionamento com a Mawia e as duas hoje são separadas. Mas a Libena é a líder dos vampiros e eles vivem na Cidade da Noite. E de todas as criaturas mágicas, as que mais sofrem com regras determinadas dentro do sistema mágico são os vampiros, porque eles não podem caçar mortais, eles não podem sair do continente mágico e para viver e para conseguir sair na luz do dia, eles têm que seguir algumas regras e se eles matarem qualquer inocente, eles perdem o direito de andar na luz do sol. Então, os vampiros, eles são muito restritos dentro desse universo e até por isso que eles acabam sendo meio que hostil com outras pessoas e vistos não como pessoas boas, né? Normalmente muitas pessoas têm críticas aos vampiros, infelizmente. Mas eu juro que eles são maravilhosos, eu amo trabalhar a Cidade da Noite dentro deste universo e eu explorei ainda mais no segundo livro, então, assim, eu tô muito ansiosa pra que vocês leiam tanto esse quanto o segundo livro, porque tá fenomenal a exploração desse território. Deixa eu ver os outros territórios, porque eu tô um pouco esquecida. A gente tem a Floresta dos Gigantes, que abrigam os gigantes de Morarx. E eles vão ser mencionados nesse primeiro livro, mas eles só vão aparecer de verdade no segundo livro, num momento assim que eu acho incrível. Eu amei escrever o momento que eles aparecem. A gente tem a Floresta Branca, que é uma floresta de árvores com folhas brancas, e é uma floresta que aparece nesse primeiro livro. Na verdade, todo o plot twist deste livro acontece nessa floresta, então assim, é babado este momento, eu gosto muito desse momento. A gente tem o Dramaroa, que é um reino onde ele não tem um povo que vive ali. Ele é o reino do conselho, onde todos os povos mágicos se reúnem quando precisa debater alguma coisa sobre todo o continente. Então ele é um reino mais político. A gente tem as Montanhas de Mirables, que é uma região que a gente vai explorar muito, porque o Nicolau, ele tem uma casa nessas montanhas escondida que ninguém sabe e vai ser meio que o abrigo pra ele no segundo livro. Spoiler. Tem mais alguns reinos, tem a tribo dos lobos, que a gente vai explorar, tanto que o Darren, ele é um personagem que pertence à Casa dos Lobos, só que ele é um lobo fugitivo, porque ele fez algumas merdas contra os vampiros antes desse livro acontecer, então ele é meio que caçado pelos vampiros. E ele não pode voltar pra casa dele. Muitas coisas acontecendo com o Darren, ele é um personagem que sofre bastante. Só que a gente não chega a ir pra tribo dos lobos nesse primeiro livro. Então a gente conhece o Darren, a gente conhece um pouco sobre como os lobos funcionam, mas a gente não vai explorar o território deles ainda, mas eu vou explorar futuramente.
A gente tem um Campo Limpo, que é uma região com muitas árvores, é um bosque no caso, e ele tem um encontro de uma catarata ali maravilhosa, e eu acho que a gente explora melhor no segundo livro também este lugar. Ele é muito importante pra história e na minha cabeça ele é lindo. A gente tem Hawke, que é uma cidade que a gente vai conhecer nesse primeiro livro e eu gosto bastante dela, então não vou falar muito dela porque o destino de alguns personagens vai ser decidido aqui, vocês vão ser apresentados alguns outros personagens também nessa cidade. Por enquanto é isso que eu vou falar sobre a cidade. Tem mais alguns personagens que eu poderia introduzir aqui hoje? Não. Esse primeiro livro é um grande livro de introduções, então pra vocês se prepararem já, a gente tem essa introdução. Se alguém ficou confuso, pode deixar um comentário aqui que eu respondo. Me segue nas redes vizinhas também, me segue aqui também, deixa um comentário, uma curtida, porque ajuda muito essa autora independente que tá começando a postar aqui mais agora. E qualquer dúvida eu estou sempre à disposição também, se vocês precisarem falar comigo é só me chamar aqui ou em qualquer outra rede social que eu respondo. Isso! Eu não sei muito ainda como falar aqui no YouTube, porque os vídeos são mais longos, eu tenho mais tempo pra devagar um pouquinho, mas eu estou me acostumando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!